paz, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional. Nessa manhã, o Senhor nos trouxe aqui para nos liberar uma palavra de esperança, de renovo, de restauração, de força para nós avançarmos. Deus quer falar comigo e com você, face a face, nessa manhã. Deus está nos dizendo, retome a sua vida, não tenha medo. Não tenha medo de prosseguir, pois eu estou com você. E para isso nós vamos ler em 2 Timóteo no capítulo 1, no versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia por essa palavra. Como é triste nós vermos as pessoas hoje em dia que desistem tão facilmente dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua família, do seu casamento, do seu ministério, do seu emprego, do seu projeto de vida, desistindo da própria vida. Mas essas pessoas, elas têm medo. Elas não conseguem acreditar que Deus está ali presente e que Ele pode restituir, abençoar e prosperar essas vidas. Mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer, não é tempo de retroceder, não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de recuar, é tempo de avançar, é tempo de viver o sobrenatural de Deus, é tempo de experimentar algo novo vindo direto do trono de Deus para a tua vida, o extraordinário, o inimaginável que Deus tem preparado para a tua vida. Aleluia! Na vida nós teremos que escolher entre avançar ou recuar, entre lutar ou desistir. Deus não tem prazer naquele que recua, que retrocede, porque nós podemos ler em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 38 e 39, que diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A promessa de que Deus estará sempre conosco foi uma das últimas palavras que Jesus disse ao subir aos céus. Deus nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa sozinhos. Quando nós mais precisamos, Ele está perto de nós. E igualmente como os amigos de Daniel que passaram pela fornalha e o quarto homem estava ali para os livrar, para os guardar. E quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o próprio Senhor enviou o seu anjo e o guardou. Saiba que você não está sozinho, pois a presença de Deus nunca te abandona. A presença do Senhor vai com você onde você for. Não tenha medo, porque o Senhor estará contigo para todo sempre, até a consumação dos séculos. O próprio Jesus nos garantiu isso. Mas nós estamos vendo que o mundo ele está tão cheio de incredulidade, tão cheio de medo, tão cheio da falta de temor a Deus. As pessoas não creem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho. Mas então qual é a nossa única fonte de esperança? O mundo? O prazer? O dinheiro? Um dia isso tudo pode acabar. Jesus dissipa a insegurança, a ansiedade, o medo, a aflição e o desespero. É Ele que nos traz estabilidade emocional. Quando nós nos colocamos e nos aproximamos do Pai. Aleluia!
De onde vem todo esse suprimento que eu e você necessitamos? O próprio Senhor dá conta de todo o recado. Ele é o provedor, Ele dá tudo aquilo que necessitamos. Mas muitas vezes surge o medo. E o medo é um instrumento utilizado pelo inimigo das nossas almas para trazer derrota, falta de paz, insegurança e paralisação da tua vida. Você acha que nós estamos no tempo de parar pelo medo? Ou de continuar a avançar, construindo as nossas vidas pelo poder que há em Jesus? Olha o que nos diz a palavra do Senhor em 1 João 4,18, que o verdadeiro amor, que é o próprio Deus, lança fora todo medo. No amor não há medo. Não, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aleluia! E eu gostaria de ver com vocês 3 consequências do medo. 3 consequências que fazem você só ter perdas. Uma delas é a perda das bênçãos. Quando o povo ia entrar na terra prometida, ele temeu, teve medo, estava olhando somente para as circunstâncias, para as más notícias, e não estava olhando para as promessas de Deus. Veja o que nos diz a palavra. E aí, o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes, nós vamos conseguir fazer isso. Isso Deus te diz hoje: você é forte, você vai conseguir fazer isso. Você não é forte por teus méritos, mas você é forte pelo poder que há em mim e que se aperfeiçoa em você. Mas aí, continuando, tinha outros com eles, e os outros que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito daquela terra que tinham ido espiar. Eles disseram que aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que estão ali são muito altos. Disseram: também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto de nós não sentíamos nada, nós éramos tão pequeninos como gafanhotos, e para eles parecíamos gafanhotos. Isso nós podemos ler em Números 13. Essa é a palavra de Deus, que somente um teve a visão da promessa e os demais olharam somente para as circunstâncias, tiveram medo, não tiveram coragem e ousadia de buscar algo novo para as suas vidas. Em que lado nós estamos? E além disso, quando nós temos esse medo, acontece a perda da estabilidade na nossa vida. Quando o nosso caminhar pode ser interrompido pela dúvida. Veja Pedro caminhando sobre as águas. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até ali onde o Senhor está. E Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco e foi andando por cima da água em direção a Jesus. Mas de repente ele sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou: socorro, Senhor! Mas imediatamente Jesus lhe estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Você pode ler tudo isso completo em Mateus 14. E outra coisa que nós podemos ter de perdas
É o medo da gente se frustrar. Não tenha medo que algum dia você vá se frustrar. Tente de novo, e de novo, e de novo. Deus está com você. Esse medo de se frustrar levou Marta a dizer: Senhor, já cheira mal, pois já é de 4 dias. Quando Jesus disse: tirai a pedra, ela não creu, ela duvidou. O medo da frustração era muito maior que a possibilidade da alegria do retorno ou da ressurreição do seu irmão. Mas Jesus ordenou: tirai a pedra, tirai esta pedra. E Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, já faz 4 dias que ele foi sepultado. E Jesus disse para ela: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas estou aqui dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois disso ele gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto imediatamente saiu. Aleluia! Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixadas com tiras de pano e o seu rosto estava enrolado com um pano. E aí Jesus disse: desenrolem essas faixas e deixem que ele vá. E muitas pessoas ali que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito naquele lugar e então creram nele. Leia essa passagem em João 11. Meus queridos, Jesus nos ensinou a não ter medo. Quando ele está presente, não há motivos para dúvida, aflição, insegurança, incredulidade. Nesses dias, meus queridos, vamos nos apossar da palavra de Deus. Vamos tomar os cuidados necessários e sermos prudentes e não deixar o medo nos paralisar, parar nossa vida, parar nossos sonhos, fazer com que a gente se esconda e não realize aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Meus queridos, vamos continuar. O Senhor nos diz: é tempo de avançar, é tempo de prosseguir. E Ele diz hoje a cada um de nós algo que está escrito em Daniel 2. É Ele quem muda o tempo e as estações. Queridos, nós passamos por várias estações na vida. Algumas boas, outras nem tanto. Mas elas sempre vão estar presentes na nossa vida. Momentos melhores, momentos ruins, momentos mais ou menos. E esses vão nos moldando, vão nos mudando e vão nos capacitando para algo maior que o Pai tem para colocar em nossas mãos. Saiba, mudar nunca foi confortável. Nós gostamos de receber as coisas prontas. Nós gostamos de fazer as coisas, mas nós gostamos de estabilidade. Nós gostamos de ter a proteção, a segurança junto com a família, com os amigos, no nosso emprego, na nossa igreja, estar na nossa zona de conforto, mas avançar muitas vezes nos obriga a sair da nossa zona de conforto e enfrentar desafios. As mudanças nos obrigam a aprender outras coisas, a fazer algo diferente, a ir em busca de mais conhecimento, de sabedoria dos céus. Eles nos obrigam a crescer. E isso muitas vezes dói. Esse processo muitas vezes dói, mas é necessário. Quando uma nova estação chega,
Nós precisamos mudar, porque são novas todas as coisas, são novos os planos de Deus. E o mais interessante disso tudo é que Deus é quem muda o tempo e as estações. É Ele quem nos conduz para um novo tempo, que nos leva para uma nova fase, que nos leva para o extraordinário. E isso tudo vai gerando um certo desconforto em nós, que é necessário. Nós podemos até nos sentir desconfortáveis no começo, porque agora não sabemos mais exatamente como fazer, porque é diferente. Nós vamos ter que empenhar esforço, dedicação, nós vamos ter que buscar conhecimento para poder aprender. Agora vamos ter que mudar para nos adequar a novas situações, a novos compromissos, a novas pessoas. Mas Deus está no controle de tudo isso, meu irmão. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor e dizemos que Ele tem o controle delas, estamos dando liberdade, estamos dando legalidade para Ele mudar o que for preciso em nossas vidas. E é Ele que também sabe que, como filhos, devemos buscar nele as direções, buscar nele a sabedoria, buscar nele o discernimento que precisa, para nós podermos mudar e fazer as mudanças necessárias. As mudanças nos aproximam mais da vontade de Deus, daquilo que Deus já tem escrito no livro da vida. As mudanças fazem com que eu e você dependamos muito mais dele, que a gente realmente confie que ele está no controle. E quando Deus promove essas mudanças, é por amor. É porque Ele acredita que eu e você temos potencial para fazer muito melhor. Ele quer nos moldar em outras áreas para nos fazer avançar no reino. Então não tenha medo de mudar. Não tenha medo das mudanças, não tenha medo de sair da zona de conforto. Você pode não saber como vai ser, nem como fazer. Mas se é o Senhor que está lhe conduzindo a essa nova estação, então vá e confie. Porque Ele sabe qual é o melhor lugar para você estar. É Ele que vai saber te encaminhar para aquele lugar onde você vai ser uma bênção. E Ele vai saber se essa nova fase vai ser proveitosa para a tua vida. Então creia, se Deus está te proporcionando uma nova fase, Ele te dará condições para você realizar o projeto dele. E é necessário ter comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus é a resposta de que nós vamos saber que nós estamos no caminho certo. É Deus falando, é Deus nos instruindo, é Deus nos capacitando. Por isso, não tenha medo de avançar, não tenha medo de crescer, não tenha medo de mudar. Não pare o agir de Deus em sua vida apenas porque você não está se sentindo confortável com essas mudanças. Faz bem tudo aquilo que você precisa, que precisa ser feito. E aí, você vai ter um maravilhoso relacionamento com as pessoas que te rodeiam e com o teu Deus Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro que te conduz. Você só vai estar no centro da vontade de Deus quando deixar Ele te conduzir. Quando deixar ser moldado por Ele, permitindo que as novas estações te aproximem mais e mais dos planos que Deus tem para a tua vida. E outras portas estão se abrindo. Eu declaro que encontros com pessoas diferentes, que novas direções, novos alvos, mudanças no seu caráter, Deus está fazendo. Então Deus está te dando uma ótima oportunidade para você crescer
Não tenha medo, avance. Avance sem olhar para as tuas limitações. Em nome de Jesus.